A mente humana é como um vasto oceano, às vezes tranquilo, às vezes agitado. Mas Napoleon Hill dizia que o verdadeiro mestre da vida não é aquele que tenta parar as ondas. É aquele que aprende a surfar nelas. Ser o senhor das suas emoções é compreender que o poder não está em controlar o mundo, mas em controlar o que o mundo desperta dentro de você. A arte do autodomínio começa no silêncio. No momento em que você percebe que nem tudo que sente precisa ser seguido, nem toda emoção precisa ser expressa, e nem todo impulso precisa ser obedecido. Napoleon Hill chamava isso de disciplina emocional, o alicerce invisível de toda grande conquista. Ele dizia: você só pode governar o seu destino depois que aprender a governar a sua mente. E governar a mente significa entender que cada emoção, raiva, medo, ansiedade ou amor, é energia em movimento. Energia que pode ser transformada, redirecionada e usada para construir ou destruir. Quando você se deixa dominar pela irritação, entrega sua força interior ao acaso. Quando reage impulsivamente, abre mão da sabedoria. Mas quando respira, observa, entende e responde com calma, você acessa o nível mais alto de poder pessoal. Esse é o segredo que diferencia os grandes líderes, os sábios e os mestres da vida. Eles dominam a si mesmos. Napoleon Hill observou isso em todos os homens e mulheres de sucesso que estudou. Nenhum deles era emocionalmente instável. Todos tinham algo em comum: uma mente que sabia pausar antes de reagir. Hill dizia que a emoção é uma serva poderosa, mas um péssimo mestre. Se ela te comanda, você perde a direção. Mas se você a conduz, ela te impulsiona à vitória. Quando o medo aparece, não lute contra ele. Entenda o que ele quer te ensinar. Quando a raiva surge, pergunte: o que dentro de mim está pedindo cura? Quando a tristeza te visita, acolha-a como uma mensageira, não como uma sentença. Essa é a prática da inteligência emocional em seu nível mais elevado. A consciência que observa sem se perder no drama. A sabedoria antiga e a neurociência moderna confirmam o que Hill já sabia. Cada emoção tem um impacto físico, químico e vibracional. A raiva eleva o cortisol e destrói o sistema imunológico. A culpa fecha o peito e bloqueia a prosperidade. O medo paralisa o sistema nervoso e interrompe o fluxo natural da criatividade. Mas a gratidão, o amor e a serenidade ativam o cérebro criador, curam o corpo e alinham o ser à frequência da abundância. O autodomínio, portanto, não é repressão, é alquimia. É o poder de transformar o chumbo da raiva no ouro da compreensão, de converter a energia do medo em coragem, de transformar o sofrimento em sabedoria. Napoleon Hill dizia que a fé é a emoção mais poderosa que existe. A fé não é um sentimento cego, é uma vibração consciente, o alinhamento da mente com a inteligência infinita. Quando a fé toma o lugar do medo, a mente se torna um canal puro de criação. E a pessoa se torna inabalável. Todo mestre da mente sabe que a paz interior não é um presente. É uma construção diária. É resultado de orações silenciosas, reflexões profundas e escolhas conscientes. É o fruto de se manter centrado, mesmo quando o mundo grita caos. Hill escreveu que a emoção é o combustível do pensamento. Sem emoção, o pensamento é fraco, mas sem direção, a emoção é destrutiva. O segredo está em unir emoção e propósito, fé e ação, disciplina e amor. Quando você coloca o coração no controle da razão e a razão a serviço da fé, você cria equilíbrio. E o equilíbrio é o nome espiritual da força. O autodomínio não é um estado fixo, mas um exercício contínuo. Cada vez que você escolhe a calma em vez da raiva, o perdão em vez da vingança,
a fé em vez do medo, você se fortalece espiritualmente. É como treinar um músculo invisível, o músculo da alma. E à medida que esse músculo cresce, sua energia muda. As pessoas percebem, o ambiente responde, as portas se abrem. Porque o universo reconhece quem vibra em autocontrole. Quem domina a si mesmo atrai respeito, oportunidades e milagres. Napoleon Hill dizia que o fracasso raramente destrói alguém. Mas a falta de controle emocional destrói. A raiva cega, o medo paralisa, o orgulho afasta. Mas a serenidade aproxima, a fé atrai e a humildade conecta o homem ao divino. Por isso, ser o senhor das suas emoções é também um ato espiritual. É reconhecer que Deus habita dentro de você e que, quando o caos tenta entrar, é Ele quem deve permanecer no trono do seu coração. A paz interior é o altar onde a prosperidade se constrói. Quando você aprender a ser o observador das suas emoções e não a vítima delas, o mundo deixará de te controlar. Você vai perceber que nada de fora tem poder sobre quem já governa por dentro. Napoleon Hill chamava isso de equilíbrio vibracional. O ponto onde o pensamento consciente, o subconsciente e o espírito trabalham juntos em harmonia. E é nesse estado que o impossível se torna possível. Que o corpo se cura, que a vida flui e que a alma encontra descanso. Ser o senhor das suas emoções é aprender a ouvir antes de reagir. Compreender antes de julgar e agir com sabedoria quando todos ao redor perdem o controle. É ser a rocha firme no meio da tempestade. É ser o farol quando todos se perdem na escuridão. E no fim, você entende que o verdadeiro poder nunca foi gritar mais alto, mas permanecer calmo quando tudo desaba. Porque o silêncio do autodomínio é mais poderoso do que 1000 vozes descontroladas. Havia uma lição que Napoleon Hill repetia com frequência, e que talvez seja a mais profunda de todas. Um homem que não domina a si mesmo jamais dominará coisa alguma. Essa verdade simples e poderosa é o alicerce do autodomínio. Dominar as emoções é, na prática, a arte de conduzir a própria vida, em vez de ser conduzido por impulsos passageiros. O primeiro teste de quem busca o autodomínio surge quando tudo parece fugir ao controle. É no momento da ofensa, do atraso, do fracasso inesperado que a mente é chamada a provar seu poder. A maioria reage, o sábio responde. A diferença é sutil, mas muda tudo. Quem reage é escravo do estímulo externo. Quem responde é mestre de si mesmo. Hill dizia que, quando você consegue sorrir diante da contrariedade, é sinal de que venceu a si mesmo. Quando alguém te provoca, o silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Não o silêncio da fuga, mas o silêncio da presença consciente. Aquele em que você sente a emoção subir, mas a observa sem se identificar. Hill chamava isso de a força invisível do comando interior. É o poder de decidir quando falar, o que falar e se vale a pena falar. O autodomínio começa quando você entende que o mundo não te deve respostas, mas você deve sabedoria ao mundo. Controlar as emoções é impossível sem disciplinar o pensamento, pois é o pensamento que acende o fogo das emoções. Napoleon Hill ensinava que cada sentimento é filho direto de um pensamento sustentado. Quem se irrita com frequência é quem alimenta mentalmente cenas de ofensa. Quem teme o futuro é quem pensa em perdas e riscos. Logo, mudar o pensamento é mudar o clima interior. E o clima interior decide o tipo de colheita emocional que você terá. Imagine sua mente como um cavalo indomado. Se você o deixa solto,
ele te arrasta pelo campo da ansiedade e do medo. Mas se o doma com paciência, ele se torna seu aliado mais leal. O autodomínio não é sobre eliminar emoções, mas sobre conduzi-las. Você é o cavaleiro, a emoção é o cavalo. E o caminho da vitória é manter as rédeas firmes, mas suaves. Hill dizia que a raiva é uma energia preciosa, mas perigosa. Se canalizada, ela gera poder. Se descontrolada, destrói tudo ao redor. Os grandes líderes que estudou, Edison, Ford, Carnegie, sabiam transformar a irritação em combustível criativo. Ao invés de se vingar de quem os duvidava, eles trabalhavam em silêncio. A raiva sublimada é pura determinação. Quando uma emoção forte te toma, respire e conte 5 segundos. Esse intervalo muda o destino, pois entre o estímulo e a reação há um espaço, e nesse espaço vive a liberdade humana. Napoleon Hill chamava esse momento de o portal da escolha. É ali, nesse instante, que você decide se será servo do impulso ou senhor de si. Hill dizia que emoções são vibrações mentais, ondas que atraem experiências compatíveis. A raiva atrai conflito, a calma atrai clareza, a gratidão atrai prosperidade. Se você deseja mudar os resultados, comece ajustando a vibração da sua emoção predominante. A mente humana é uma estação transmissora, e o mundo responde à sua sintonia. Quem domina a si mesmo aprendeu a pausar. Nem tudo precisa de resposta imediata. Nem toda mensagem precisa ser respondida. Nem toda provocação merece atenção. Hill ensinava que o poder está no controle, não na pressa. Um líder emocionalmente maduro é aquele que tem tempo para sentir. E ainda assim escolher com serenidade. Primeira chave: consciência, saber o que está sentindo. Segunda chave: aceitação, permitir os sentimentos sem julgamento. Terceira chave: transmutação, transformar a emoção em ação útil. Essas 3 etapas formam o alicerce da arte do autodomínio. Sem elas, o homem vive em guerra consigo mesmo. Com elas, ele se torna um templo de paz. A frustração é uma professora exigente, mas fiel. Ela mostra onde você ainda se identifica com o controle externo. Quando você aprende a ver a frustração como oportunidade de treino, ela perde o veneno. Hill dizia que toda contrariedade é um campo de prática para o autodomínio. A fé, segundo Hill, é a mais elevada das emoções humanas. Ela é o oposto do medo. Enquanto o medo paralisa, a fé desperta. Quem domina suas emoções substitui o medo por fé consciente, não fé cega. Mas fé raciocinada, alimentada pela certeza de que tudo trabalha a favor do seu crescimento. Ninguém com mente fraca suporta críticas, mas quem é senhor de si as transforma em combustível. Hill estudou homens que foram humilhados publicamente e, ainda assim, continuaram firmes. Eles sabiam que o valor de uma alma não é medido pelos aplausos, mas pela capacidade de permanecer centrado quando o mundo grita contra. A prosperidade é uma consequência natural da mente equilibrada. Pois quem domina as emoções domina o foco, e quem domina o foco domina o resultado. Hill dizia: nenhum homem pode se tornar financeiramente livre enquanto for emocionalmente escravo. A estabilidade interior é o verdadeiro capital invisível. A serenidade é a mais alta expressão de força. Não é fraqueza, é maestria. É a calma que vem de quem já venceu dentro de si antes de vencer fora. Hill comparava a serenidade a um lago sem ventos, profundo, espelhado, imperturbável. Nada o abala, tudo o reflete.
Amar também exige autodomínio. Quem ama sem consciência se perde. Quem ama com equilíbrio inspira. Hill afirmava que a energia sexual e emocional, quando transmutada, é uma das forças criativas mais poderosas do universo. Por isso, aprender a amar sem se afogar é um dos maiores atos de maturidade. A ansiedade é a pressa do controle. Ela nasce da crença de que você precisa forçar o tempo. O autodomínio dissolve isso. Quando você entrega e confia, o tempo se ajusta a você. Hill dizia: aquele que confia no ritmo da vida nunca está atrasado. A paz é o caminho da mente madura. Dominar as emoções é uma prática, não um evento. Todo dia é treino. Cada irritação é um exercício. Cada silêncio é uma aula. E o progresso se mede pela rapidez com que você volta ao centro depois de se desalinhar. Hill chamava isso de retorno à consciência. Observe-se, não para se criticar, mas para se conhecer. A autoobservação transforma reações inconscientes em escolhas conscientes. É como acender uma luz em um quarto escuro. Você começa a ver os mecanismos internos que antes te controlavam. E uma vez vistos, eles perdem força. Às vezes você cai, grita, se irrita, chora. Tudo bem. O autodomínio não é ausência de emoção. É o retorno consciente após o desequilíbrio. Hill dizia: o fracasso temporário é parte do treinamento eterno. Não se culpe por sentir. Apenas volte ao centro. Olhe-se no espelho e pergunte: quem controla quem aqui? A resposta muda tudo. Você verá que a luta não é com o mundo, mas com o reflexo da própria mente. Quando vence a si mesmo, o mundo perde o poder de te ferir. O verdadeiro sábio não nega a raiva, a tristeza ou o medo. Ele os transforma. Usa a raiva para agir, a tristeza para refletir e o medo para vigiar. Tudo é matéria-prima para a construção do caráter. Hill chamava isso de a arte da alquimia emocional. Pessoas calmas irradiam poder. Elas não precisam gritar para serem ouvidas. Sua simples presença muda o ambiente. Isso é energia equilibrada. Hill dizia que a mente serena cria um campo magnético que atrai oportunidades e protege da negatividade. A emoção precisa de direção, como um rio precisa de leito. Quando o propósito é claro, as emoções se alinham. Quando o propósito é confuso, elas se rebelam. Por isso, quem vive com propósito encontra estabilidade interior. O sentido dá ordem ao caos. A paciência é o escudo dos sábios. É o intervalo entre o querer e o receber. Hill observou que todos os homens de sucesso que conheceu tinham paciência. Disciplinada. Sabiam esperar, mas nunca desistir. O impaciente planta e desenterra a semente todos os dias. O paciente confia no solo. A maior vitória do homem é aquela que ninguém vê. A vitória sobre si mesmo. Quando você consegue se manter em paz diante da ofensa, venceu. Quando age com calma em meio ao caos, venceu. Quando perdoa quem te feriu, venceu. Essas são as vitórias silenciosas que moldam gigantes. Nem tudo precisa ser bom ou ruim. A mente neutra observa sem rótulos. Hill dizia que a neutralidade emocional é o estado de consciência que precede a genialidade, pois só quem está em paz pode enxergar soluções criativas. Toda emoção traz uma mensagem. O medo alerta, a tristeza convida à pausa, a alegria celebra a harmonia. O autodomínio não rejeita nenhuma, apenas ouve, entende e decide. Assim como um rei ouve conselheiros, mas não se torna escravo deles. Ser senhor das emoções é ser constante. Não importa se está chovendo ou ensolarado, o seu interior permanece firme. Hill dizia: o homem emocionalmente maduro é o mesmo em qualquer circunstância. Essa constância gera respeito, autoridade e magnetismo. Com o tempo,
você percebe que a maioria das pessoas age movida por dor. E então, em vez de reagir, você compreende. A compaixão nasce da lucidez. Hill chamava esse estágio de maturidade espiritual da mente prática. O perdão, então, deixa de ser esforço e se torna estado natural. Quando a mente alcança o autodomínio, nasce o verdadeiro mestre interior. Nada externo o desestabiliza, pois tudo interno foi compreendido. O mundo deixa de ser ameaça e se torna campo de expressão. Napoleon Hill encerraria assim: aquele que controla suas emoções controla seu destino, pois a mente obediente à vontade é a ferramenta de Deus em ação. O domínio emocional é a verdadeira liberdade. Não existe riqueza que compense uma mente agitada, nem sucesso que floresça em um coração desequilibrado. Tudo começa dentro. Tudo começa quando você decide ser o senhor das suas emoções, e não o escravo delas. Hoje, Napoleon Hill ainda ecoa no tempo para te lembrar. Você não é o que sente. Você é quem observa o que sente. Você não é a tempestade, é o céu que a contém. E quando você finalmente compreende isso, um novo poder nasce, silencioso, inquebrável, divino. O poder de quem aprendeu a viver em paz. Então guarde isso em sua alma. Respire. Observe, confie. Nenhum medo dura diante de uma mente em fé. Nenhuma dor vence um coração que entende o propósito da vida. Nenhum obstáculo é maior que o espírito que sabe esperar em silêncio. Há muito mais dentro de você do que imagina. E o mundo está esperando para ver quem você é quando se torna o senhor da sua própria mente. E se você chegou até aqui, é porque já sente dentro de si esse chamado, o chamado da mente que deseja paz, do coração que quer deixar de ser refém do que sente e começar a ser criador do que vibra. Agora você sabe, ninguém te domina quando você se domina. Ninguém te abala quando você se entende. Ninguém te prende quando você descobre que o controle está, e sempre esteve, nas suas mãos. Guarde essa lição. A verdadeira força não é gritar mais alto, é permanecer em silêncio quando tudo pede um grito. A verdadeira vitória não é vencer o outro, é vencer o próprio impulso. E o verdadeiro sucesso é ter uma mente tão calma que nada no externo possa roubar a sua paz. Você está pronto para o próximo passo. Continue conosco na série Mentalidade Inabalável e descubra como Napoleon Hill ensinava os maiores líderes do mundo a construir um império. Primeiro dentro da mente. Porque quando você se torna senhor das suas emoções, o mundo inteiro se curva diante da sua serenidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa reencontrar o centro e despertar o poder da serenidade. Porque quando uma alma aprende a se dominar, o universo inteiro se curva em reverência à sua paz.